Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o Google, em que áreas ele atua, quais vantagens competitivas ele tem, como estão seus múltiplos e o mais importante é que lá no final eu vou calcular o preço justo do Google por dois diferentes métodos para você. Olhando do início do ano até hoje, a gente vê que o Google já caiu 39,41%. Quando a gente olha para sua receita anual, a gente vê aqui, pelo menos desde 2012, um consistente crescimento que nunca veio abaixo dos 10% num único ano. O menor valor aqui fica em 12,77% e o maior desse período em 41,15% de crescimento nas suas receitas ano a ano. E só por esse gráfico a gente já vê que ele tem um lindo histórico de crescimento das suas receitas. O mesmo ocorre com o crescimento do seu lucro líquido, com exceção aqui de 2017, que teve uma grande queda na casa dos 35%, mas logo depois a gente já voltou a crescer e inclusive superamos os patamares anteriores. Quando o assunto são os múltiplos, ele está com um preço sobre lucro de 17,72 vezes. E, historicamente, ele sempre fica acima dos pelo menos 23, 24 vezes. Então, apesar de um PL de 17 vezes não ser dos mais baixos, considerando o crescimento que o Google vem tido, considerando a qualidade que a empresa tem e o seu histórico, ela parece estar barata nesse momento. Mas o que para mim é o mais importante é aqui o preço pelo fluxo de caixa livre. E nessa métrica também a gente está aqui em 18,52 vezes, sendo que historicamente 2016 bateu aqui 20 vezes, bem perto do que está agora, mas normalmente fica aqui 29, 32, 30, 31, 29, 27, 28. No último múltiplo de valuation que eu acompanho, o EV/EBITDA, ele também está mostrando um desconto em relação à sua precificação histórica. Quando a gente fala da sua dívida em relação ao seu EBITDA, ela está sempre muito controlada e nunca foi maior do que a geração de caixa do Google em um dado ano, pelo menos não desde aqui de 2012. A sua liquidez corrente também está muito confortável, com ele tendo $2,52 de ativos vencendo no próximo ano para cada $1 de passivos vencendo no último ano. E a gente vê que eles sempre mantiveram esse patamar de conforto entre os seus ativos e passivos circulantes. O seu ROI, historicamente muito bom, está aqui agora em 26,4 vezes, já bateu mais perto de 30, já teve mais baixo também, aqui pelos 8, 15, 13, mas de qualquer jeito acima de 10 é um retorno muito positivo, e quando a gente olha para o retorno sobre capital investido também, um histórico muito lindo, até mais consistente do que o retorno sobre patrimônio líquido que a gente viu lá em cima. E para finalizar os indicadores, eu vou olhar aqui para a margem de lucro do Google, que está sempre muito confortável, atualmente aqui nos 29,5%, o mais baixo cai aqui para 11,42%, o que ainda é uma margem muito confortável, mas a sua média fica aqui mais pelos 20 e poucos %. Mas olhar só múltiplo não serve de muita coisa, vamos ver aonde o Google atua. Eu vou passando rapidamente aqui, porque eles têm uma série de frentes de atuação, eu vou passar pelas mais importantes. Android, maior sistema operacional para celulares do mundo, também tem as versões de Android Auto e Android TV para rodar o Android na sua TV ou no seu carro. Google Drive todos conhecem, os Google Docs, que também são uma alternativa gratuita para o pacote Office da Microsoft. Eles também têm o produto Chromecast, onde você conecta numa TV e ela vai se tornar uma TV praticamente smart, com acesso à internet, etc. O Gmail, muito conhecido, alguns aplicativos mais simples, né, como agenda, como teclados. Eles têm também o Google Acadêmico, que é uma ferramenta de pesquisa só para estudos científicos, só para artigos científicos, então é uma ferramenta muito interessante. O Google Assistente, em termos de AI, de capacidade de entendimento e acesso às informações, ainda é o melhor, ainda ganha da Siri, ainda ganha da Bixby, ainda é superior, tem essa grande vantagem. Obviamente a Google Play, que já vem instalada nos celulares Android, junto com uma série de outros aplicativos Google, né? E todas as vendas que acontecem pela Google Play, o Google pega uma porcentagem. O Google Maps, que é o melhor serviço disparado, mais completo, mais abrangente, mais confiável de mapas. Outras empresas já tentaram conseguir fazer algo parecido, não conseguiram. A Apple falhou miseravelmente nos seus mapas. O tradutor, talvez o mais famoso tradutor aí da internet, mas vamos confessar que não é maravilhoso. O Waze, que é similar ao Google Maps aí, inclusive usa o Google Maps como base, mas tem algumas outras facilidades e as pessoas se avisam onde tem acidente, etc e tal. E talvez o segundo mais importante, junto com o business de anúncios nas suas ferramentas de pesquisa, é aqui o YouTube, que obviamente vocês conhecem, sabem bem como funciona. Mas a gente pode ir além, porque o Google tem uma série de outras empresas bem interessantes dentro dele. O Google AdSense, que permite que os anunciantes possam fazer anúncios em sites que não são do Google, mas mediado pelo Google. Google Fiber, que é uma iniciativa que vem aí
aí já desde 2012, que é uma empresa de fibra ótica, oferecendo aí serviços de televisão, telefonia e internet. O Google é dono da Nest, que era uma empresa de termostatos e está virando agora mais uma coisa de similar à Intelbras aqui no Brasil, que faz esses produtos de segurança para casa e de casa inteligente, coisas assim. O AppSheet, que eu não conhecia, tô conhecendo através dessa pesquisa aqui, que faz parte das iniciativas do Google para colaboração com programadores e tem suas similaridades com o Google Colab, que eu abri aqui, que permite que você use as máquinas, o hardware do Google nos servidores do Google para rodar o seu código e testar o que você precisar. Fitbit aí de wearables que ficam acompanhando os dados da saúde, batimento cardíaco e etc. do usuário. Vem de quebra a Google Ventures, que está sempre investindo em startups, que investiram, por exemplo, em nomes como Uber, Lime e Slack. O Google também conta com a DeepMind, que a DeepMind AI é uma grande empresa de inteligência artificial, muito avançada, uma das que está competindo aí no limite da tecnologia. A Waymo, que eu já citei em outros vídeos, que é o projeto de carros autodirigíveis da Google, que é uma série de sensores que podem ser encaixados na maioria dos carros comuns. Então é um projeto que vai buscar transformar o carro normal num carro que se dirige sozinho. Inclusive isso aqui tem toda uma questão de autorização do governo, etc. Mas já funciona. Tô mostrando aí umas imagens para vocês verem que o projeto já está muito adiantado. Eles também têm o projeto ASA, o Project Wing, que vem aí tentando desenvolver soluções para entregas com drones. Tem, obviamente, o Google Pixel, que vai contar com os smartphones da Google, alguns outros hardwares assim. E ainda tem um monte de outras coisas, mas a gente nem tem tempo de passar por cada uma delas. Eu tô passando só pelas mais importantes, porque a gente tem que entender que o Google tem um dedinho em quase todas as áreas desse setor de tecnologia que está sempre em expansão. Inclusive, o Google é uma das poucas empresas que tem pesquisa com computadores quânticos. Aliás, eles têm um local para a fabricação dos seus próprios processadores quânticos. Isso e uma série de outras empreitadas do Google ainda não são lucrativas, mas tem a possibilidade de desenvolver uma tecnologia de abrir todo um novo mercado, o que permitiria a manutenção de um alto crescimento das suas receitas e lucros ano a ano. Por outro lado, é importante a gente saber também que o Google não tem medo de abandonar os seus projetos. Aqui a gente está no cemitério do Google e a gente pode ver todos os projetos que eles foram abandonando ao longo do tempo. E se a gente for continuar olhando, nossa, dá para ir longe. São 14 páginas de projetos abandonados pelo Google até então. De tudo que o Google faz, com certeza ele tem uma dominância e uma vantagem competitiva muito grande em pesquisa na internet. Por ser dono do Android, ele consegue empurrar muitos dos seus aplicativos e torná-los nativos e naturais para os usuários, o que também é uma vantagem competitiva. E ele tem uma posição de dominância em muitas das empreitadas que ele persegue. Sem dúvida, na minha visão, o Google tem muitas vantagens competitivas em muitas áreas. Eu acho muito difícil alguém conseguir substituir o YouTube, eu acho muito difícil alguém conseguir substituir a principal ferramenta de pesquisa da internet atual, que é o Google, mas ele também é competidor em outros setores. Por exemplo, nos seus smartphones da Pixel, ele não tem uma grande vantagem competitiva assim, até tem alguma, porque é o único celular que vem com Android puro, mas ainda assim não é uma vantagem tão grande, então dependendo da área de atuação, ele vai ter mais ou menos vantagens. Mas vamos agora calcular o preço justo do Google, porque é isso que importa, é isso que vai nos dizer se ele é ou não um bom investimento no momento atual. Quando a gente olha o crescimento da sua receita, como a gente viu lá no começo do vídeo, a gente sempre vê crescimentos bem exacerbados, acima dos 10%, muitas vezes acima dos 15%. Porém, tivemos um grande crescimento aqui para 2021 e estamos encarando a possibilidade de uma recessão mundial, ou pelo menos lá nos Estados Unidos. Se esse movimento se confirmar, os anunciantes obviamente vão anunciar menos, então é possível que a gente tenha um decrescimento tanto das receitas quanto do lucro do Google aí no curto prazo. E é por isso que eu não vou estimar uma taxa de crescimento de 15% ou 16%. Como ele deve ter uma queda nos primeiros anos e só então voltar a crescer, eu estou botando uma taxa de crescimento de 10% ao ano, que é o que eu estou estimando que vai se aproximar, caso a gente caia uns 5 no primeiro, uns 2 no segundo, e aí a partir daí volte a crescer 15, 16, 18 ou até mais. Na taxa de crescimento terminal, eu estou colocando 3%. Para o fluxo de caixa livre inicial,
inicial. Eu fiz o que eu tenho feito nos últimos vídeos, que é pegar o fluxo de caixa operacional dos últimos 9 meses, que está aqui, subtrair com o fluxo de caixa de investimentos. Esse valor é representativo de 3 trimestres, então a gente divide por 3 para saber quanto gerou em cada trimestre, mas são 4 trimestres no ano, então a gente multiplica por 4 para anualizar esse valor. Esse valor aqui, no caso, está em milhões, então quando a gente bota aqui, a gente bota mais 6 zeros. Do status invests eu peguei a dívida líquida, que é negativa no caso do Google, botei aqui também, e o número de ações existentes em negociação eu peguei aqui do Company's Market Cap, que traz o dado aqui de 13 bi e 18 milhões de ações existentes do Google. Colocando todos esses dados, a nossa planilha nos cospe um preço justo de $129,98. Isso sem nem considerar a dívida líquida, considerando, vai aqui para 137,78. O que, se a gente quiser uma margem de erro aqui de pelo menos 25%, que é uma margem de erro bem grande, quer dizer que até os $103 está uma boa compra. Isso já com uma margem de erro enorme, e o Google atualmente está aqui nos $87. Então, pelo nosso primeiro método de valuation, o Google está sim muito atrativo. Eu coloquei 7% de taxa de desconto, eu poderia ter colocado uns 6,5%, uns 5%, mas como a gente ainda está subindo os juros lá fora, eu resolvi ser um pouco mais conservador e botar uma taxa de desconto um pouco maior. No próximo método de valuation, a gente vai pegar aqui o lucro por ação de 5,61, colocar aqui, estimar o mesmo crescimento de 10% ao ano. Pelo mesmo motivo, eu acredito que ele consiga crescer mais que isso, mas como a gente deve ver um decrescimento no próximo, talvez nos próximos 2 anos, eu estou diminuindo esse número, não vou colocar 15, 16. E aí, esse valuation tá nos dando aqui um valor justo aqui nos $100, com 10% de margem de erro aqui nos $90. Então são 2 métodos de valuation nos indicando a compra do Google. Um tem uma margem maior, que estima o valor justo dele mais perto aqui dos $130, mas de qualquer jeito, o Google se encontra bastante atrativo, principalmente para uma empresa de tamanha qualidade como ele é. Eu hoje não vou usar os métodos de valuation que partem dos dividendos por um motivo muito simples, que é que o Google simplesmente não paga dividendos, ele reinveste tudo em si mesmo, ele é uma empresa de crescimento. E bem, considerando que ambos os métodos de valuation estão nos indicando um momento de compra, então o último fator que a gente tem que se atentar é o dólar, que está aqui nos 5,28, e como o Google está bem descontado, eu não me incomodaria de pagar isso no dólar para entrar no Google. Porém, ideal mesmo seria a gente esperar o dólar cair para uns 5,10, como esteve recentemente, ele teve nesse preço recentemente, ele tem mostrado muita volatilidade, então é capaz que ele ainda caia. Então 5,28, 5,30 não é, na minha opinião, uma entrada ideal no dólar, mas como o Google tá muito barato, eu acho que ainda assim vale a pena, principalmente se você não tiver nenhuma exposição, mas é claro que só se fizer sentido para você, o Google é uma empresa de crescimento, não paga dividendos, nem todo mundo vai se interessar por ela. Bom, o Bitcoin foi ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo qual empresa você gostaria que eu analisasse num próximo vídeo. Bons investimentos e até a próxima!